Salve, galera! Muito prazer, quem não me conhece, meu nome é Isaac, sou Dev Front-End no Mercado Livre e estamos hoje aqui para falar um pouquinho de arquitetura de front-end, né? Que é um assunto principal do canal aqui. Então, como dividir, exemplo, seus módulos, como organizar suas pastas e como realmente dividir componentes da sua arquitetura e como eles se relacionam. E aí trazer um pouco dessa questão de teste, de como se planeja, o porquê se divide de tal maneira, que às vezes eu acho que esse é um conhecimento que às vezes a pessoa não pega e fica muito difícil de entender o porquê está feito daquele jeito, né? Então, aqui eu peguei um exemplo bem simples, uma tela de login. E aí eu deixei aqui um exemplo do lado. O que seria essa tela de login? Realmente um container ali pequenininho, com um e-mail, um password, né? E enviar. Beleza? Nisso a gente teria uma validação, então vou colocar até aqui para deixar explícito. Então, validar. Se tiver válido, vai enviar. Se não tiver válido, não envia. E ao bater na API, se der certo, ele vai dar um sucesso com um toast. Então, avisando ali do login. Caso não der certo, ele vai dar um toast de erro com a mensagem ali, né? Exemplo, senha inválida, sem o e-mail inválido, né? E aí é algo muito simples, né? Em um contexto lógico, a gente tem basicamente muito pouca coisa para ser feito. Mas geralmente é um exemplo de tela que ganha muita responsabilidade, né? Por isso que geralmente a pessoa pega esse exemplo. E aqui eu deixei ao lado uma coisa bem simples, que é justamente um login. Então, como que a gente geralmente encontra uma tela de login? Ela tem um esquema, exemplo, a validação dos campos. Ela tem geralmente o serviço junto, que a galera já fala assim, é muito pouca coisa, eu vou deixar tudo junto, né? Então, geralmente a request fica ali, o gerenciamento da request também. Aí a gente tem a nossa view, que é o nosso login de fato ali, a tela. E a lógica, exemplo, o serviço vai bater lá, o que vai tratar. E aí a gente tem uma página com basicamente muita responsabilidade e pouca divisão. Por que em testes unitários isso é ruim? Porque se está difícil de testar, provavelmente o código está ruim. Porque ele tem muita responsabilidade. Você vê que não temos unidades aqui, claro. Nós temos basicamente um bloco gigante de responsabilidade. E aí você concorda comigo, se eu modificar o service, eu posso quebrar o meu teste da lógica? Isso não deveria acontecer, né? Então a gente começa a ver esses detalhes. E aí a gente tem aqui uma playlist de arquitetura. Se você não viu ainda, recomendo ver. Só que aí surgiram algumas dúvidas sobre como se relacionam e por que se relacionam, né? Então, galera, a gente já tem um projetinho aqui aplicando isso. Aqui eu trouxe mais para explicar o contexto dessas modificações e por que são feitas. Que às vezes a gente passa desprevenido, né? Então não pega esses detalhes. Então aqui a gente tem uma implementação de arquitetura MVVM com alguns princípios ali comum com o CleanArch, né? Galera, não estou falando de aplicar CleanArch no front-end. A ideia aqui não é trazer complexidade, é realmente trazer testabilidade, algo que some valor para o seu projeto. Ou seja, que te ajude no longo prazo. Complicar não é a praia. Então aqui a gente tem o quê? Primeiro, o principal do nosso login, que é a nossa View Model. A nossa View Model ela vai ser um injetor de dependências. Então, a nossa View Model é o que possibilita no React termos essa inversão e esse controle de dependências. Porque você vai ver ali, ó, que está ligando ela aqui? A gente tem o nosso caso de uso, a gente tem o nosso HTTP e o nosso storage. Então perceba que a gente em nenhum momento ali está interagindo diretamente dentro das páginas com isso. A gente interage com abstrações. O que livra a nossa página, como nossa view, como nossa lógica, de conhecer esses detalhes e traz uma questão de teste muito melhor para a gente, porque pensa, agora tem unidade. Se eu quiser testar a camada de HTTP, eu testo a parte. Se eu quiser testar o storage, eu testo a parte. Se eu quiser testar o meu caso de uso, eu testo a parte. Ele não depende do meu HTTP. Se eu quebrar algo no meu HTTP, o meu teste do use case deve continuar passando. Esse é um ponto que ninguém parece perceber hoje em dia, que é teste unitário deveria te entregar onde está o erro. Não é comum você... eu modifiquei uma linha de código e ele quebrar 60 testes. Provavelmente você está usando esse caso de uso aí em muitos locais e você está amarrando o seu sistema todo. E aí já é um sinal de que talvez algo esteja errado, né? Porque você começa a acoplar o seu sistema todo naquilo, e você tem uma forte dependência daquela abstração. E aí muitas das vezes não é o caso e você quebra o seu sistema todo. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Então aqui, ó, a gente vai ter a nossa camada HTTP
nosso storage, nosso caso de uso, que vai usar nosso HTTP, né? E ele possibilita sem injeção. O que nós temos aqui embaixo, então? Nosso model, nossa camada lógica, então ele vai interagir basicamente com o controle da request. Ele vai ter o nosso esquema e ele vai ter o nosso serviço ali, que vai ser o nosso caso de uso injetado. Ou seja, ele conhece a abstração desse serviço. E aí ele vai fazer a tratativa ali em caso de erro, né? Em caso de salvar o token, no caso de sucesso, né? E aqui do outro lado nós temos nossa view. Que aí eu separo alguns componentes primitivos que a gente ia ter, né? Por exemplo, input, nossa mensagem de erro ali para os campos, né? Nosso button e nosso label, geralmente. Então a gente pensa ali já em uma divisão mais clara, né? E até agora a gente viu como a gente estruturaria uma página ali. Até aqui já te dá uma noção muito boa de como a gente está dividindo isso. Como a gente vai testar cada coisa. Porque você percebe que aqui a gente tem bem menos, vamos dizer assim, bem menos coisas para testar em um teste, né? Que é o ideal, né? Você ter uma unidade clara de testar, com casos de sucesso, casos de falha. E que às vezes é bem diferente quando você tem uma arquitetura onde está tudo junto, tudo misturado. E aí, tá, Isaac, mas como é que eu posso transmitir isso para minhas páginas e agora para os meus módulos, né? Que é geralmente o quê? Isso aqui a gente vai fazer geralmente algo tipo isso aqui, ó. Então a gente vai ter login model.ts, aí vai ter um login view.tsx, e aí vamos ter um login view model.tsx, que é onde vamos orquestrar nossas dependências ali, né? Então, beleza, termos de página é isso. Você vai organizar mais ou menos desse jeito. É algo que te dá uma visão muito clara do que cada componente já faz, né? O nome já entrega. E tá, e como que eu organizo as minhas páginas então agora? Eu geralmente opto por organizar em módulos. Por que em módulos, Isaac? Simples, porque, exemplo, a maioria dos projetos não tem complexidade para valer um micro front-end. Só que a maioria também não é simples o suficiente para valer deixar tudo junto e misturado, né? Então você ter só, exemplo, uma camada ali e ir organizando através das camadas. E aí a gente faz o que geralmente? A gente cria módulos. Ou seja, módulos seria como pastas ali onde você tem monolitos modulares, né? E aí você divide, exemplo, assim. Vamos pensar que você está criando um sistema de estudantil. Aí você vai ter páginas para o professor e para o aluno. E eles vão ter recursos diferentes, né? Então, exemplo, você vai começar aqui, ó, vou ter uma página, exemplo, um dashboard do aluno. Bom, dentro do módulo do aluno, você vai criar a página, exemplo, a gente falou dashboard, mas eu vou colocar home aqui, só para ficar fácil. Então, beleza, eu tenho a home aqui, no caso do aluno, né? E aí, o do professor também vai ter uma home, só que ela é diferente da nossa, né? Então, a gente já vai organizar lá. E aí, beleza. Por que usar esse tipo de organização, né? Até para separar serviços, camadas que não são compartilhadas, né? Porque você tem um escopo mais fechado. Você traz mais clareza do que você está, vamos dizer, manipulando dentro daquele módulo. Então pensa assim que se eu alterar algo dentro de um módulo de professor, ele não deve alterar diretamente no aluno, a menos que seja um módulo compartilhado. Isaac, como que eu vou saber se é um módulo compartilhado nesse tipo de organização de pasta? A gente vai ter um módulo geral, e exemplo, vamos dizer que aqui dentro do módulo geral vai ter, exemplo, um recurso, vai. Vou colocar o nome. O nome vai ficar bem pequeno ali, então deixa eu achar aqui, colocar um texto, né? Aí, que assim eu consigo manipular o tamanho dele. Aí. Então, beleza, eu tenho um recurso no modo compartilhado. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Aí. Então, tem um recurso no modo compartilhado que ambos usam. Se eu alterar, deve ter esse comportamento alterado nos dois. Se eu altero um serviço que ele está, exemplo, aqui, eu não deveria alterar nada no módulo do aluno. E qual que seria a vantagem disso, né? As pessoas às vezes falam, mas usa assim e tal. Qual a vantagem disso? Boas arquiteturas tem que ser fácil de descartar código.
Cara, não tem apego com código. Vira legado rápido, vai mudar o recurso. O cliente quer uma modificação toda hora, você tem que poder descartar código. Se sua arquitetura é aquelas arquiteturas onde descartar código é complicado, cuidado, tá ruim. Por quê? Porque você vai estar sempre preso a ela. E quando mudar o requisito, você perde toda a sua arquitetura. A ideia aqui não é essa. A ideia é que você possa modificar e alterar. Ah, Isaac, se eu tenho exemplo... Perdão. Se eu tenho um exemplo, um recurso de get de matérias, eu posso compartilhar eles entre os módulos? Poder pode. Mas será que eles vão evoluir de maneira igual? Porque pensa que um get de matérias pode ser um caso de uso, né? Então vamos dizer listar matérias. E aí, com desenvolver, né? Pode ser que listar matérias para o aluno tenha um sentido e listar matéria para o professor tenha outro. E aí, de acordo com o software, ele vai tomando forma, você vai modificando isso, né? E aí, o que acontece, na maioria das vezes, é que você vai criar um caso de serviço genérico. E isso é ruim, porque você começa a generalizar os casos, e isso geralmente começa a levar detalhes para os serviços que não deveriam ir. Então você vai ver, exemplo, camada de service com if, com... Cara, deveria ser uma coisa mais limpa possível. Mais pura e mais simples de testar. Não deveria ter 8 possibilidades de saída. Então, por isso que eu falo, cuidado com você começar a contar casos muito genéricos. Dry, ele existe? Existe. Mas dry em casos de uso, geralmente, você vai ter mais problemas do que ganho. Então é um ponto para você ficar muito esperto. Então, vamos dar uma recapitulada aqui desde o início, para você entender e para você até pegar esses detalhes que às vezes a gente acaba não pensando, né, até no dia a dia pela correria, né? Então vamos dizer, nós temos um login, esse é o requisito que chegou pra gente. Pense que você, como dev front-end, como sênior, como qualquer coisa, o requisito chegou. Olha, eu quero isso, a área de negócio precisa disso, beleza? Tá, eu tenho aqui uma questão de resolver um problema às vezes. Então beleza, eu criei uma tela que resolve o problema do login. Só que, dado o momento, o projeto vai começar a aumentar, a gente quer melhorar já toda a arquitetura, né? Então vamos dividir ela, vamos refaturar, vamos testar, porque esse é o momento. É agora ou nunca, né? Então beleza, a gente vai refaturar ela. Vamos quebrar ela em model, view model, criar um MVVM ali, com uma camada de infra, com a camada de casos de uso, que pode ser representada pelo data ou pelo application, né? E aqui, beleza, a gente transformou a nossa página em nível de página, né? Então a gente alterou o design dela em nível de página e a gente vai começar a organizar agora nossos módulos. Então, eu tenho meus recursos aqui desse sistema. Eu vou ter recursos de aluno, de professor. Como é que eu vou dividir? Vou dividir em módulos, vou quebrar eles por responsabilidades. O objetivo de tudo isso, ter módulos pequenos, descritivos, que te deem um contexto do escopo que interagem. Ou seja, a gente vai começar a tentar ter detalhes através disso. Se eu tenho um e-commerce e ele tem um módulo de pagamento, é óbvio para mim que se eu tenho um problema com, exemplo, agora na lógica do Pix, que se eu abrir um módulo de pagamento, entrar em Pix, entrar em módulo, o problema vai estar lá. Se eu, exemplo, falar, o service do Pix mudou algo, eu tenho que ter essa clareza de saber como eu vou navegar, a minha arquitetura tem que ser clara. Se isso não ficou claro dos módulos para você, eu vou deixar um link abaixo aí, com um exemplo de um PDF lá, onde eu mostro a estrutura de páginas, dou um pouco do ganho ali também. Fica mais fácil de entender, às vezes, com a estrutura da página ali. Eu não quis trazer aqui porque, falei, vou fazer só no navegador, que fica mais fácil de explicar sem ficar pulando de uma aba para outra, né? Mas acredito que deu para entender bem. Galera, se você ainda não assistiu, assista a playlist de arquitetura. Logo após a playlist de teste, a gente tinha uma playlist de teste. Ainda não terminamos, mas eu dei uma pausa ali nela porque, tipo assim, a galera tava meio indo devagar ali nos conteúdos. A playlist de arquitetura já rendeu bastante, então tô bem feliz aí. E se você quer aprender um pouco mais de arquitetura, de testes, eu tenho um PDF sobre arquitetura que tem ali, exemplo, Solid, CleanArch, BFF, arquitetura MVVM. Traz um pouco dessa explicação geral. Ele tem 100 páginas ali, é todo ilustrado, com desenhos. É bem fácil de entender. A ideia é trazer para o dia a dia mesmo, então é uma coisa ali mais de dev, para simplificar a vida de dev mesmo. Não é nada para complicar ou tentar te vender alguma coisa. Então vou deixar o link aí também, dá uma olhada lá. Não deixa de seguir nas outras redes. Essa semana eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram.
Você pode mandar sua dúvida de arquitetura, de processo seletivo, de qualquer coisa lá. E é isso, galera. Deixa seu like aí, deixa seu comentário. Comenta aí como você divide seus projetos. Você já usou esse tipo de arquitetura em módulos, né? Que é basicamente por funcionalidade ou feature, né? E deixa aí sua experiência, se foi boa, se foi ruim, se você gosta desse modelo ou não. Desde já agradeço. Dá like aí e falou!